Esta é a primeira palestra de uma série de 6 palestras sobre o tema A preparação psicológica para lidar com a depressão. O tema dessa primeira palestra é a causa psicológica da depressão. A causa psicológica da depressão é a imaturidade. Não no sentido da pessoa hoje em dia, mas a imaturidade no processo de desenvolvimento psicológico. A pessoa que não for devidamente educada e, obviamente, não amadurecer no processo de educação, obviamente começando desde a infância, ela vai ter uma tendência a querer que as coisas funcionem do jeito que ela quer. Ela idealiza as situações da vida. O ideal, no caso do ser humano, não existe. E é claro, como é um processo que vem desde a infância, essa imaturidade já está presente desde a infância. Só que, claro, as fantasias dela, os ideais dela, a perfeição dela, primeiro não é resolvida em hipótese nenhuma, em tempo nenhum, mas quando a criança é pequena, ela é dependente dos pais e muitas coisas são realizadas, né? Muitos desejos das crianças podem ser realizados. Mas a imaturidade é a causa da depressão por isso. À medida que a pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo, essas expectativas ilusórias dela vão sendo, obviamente, mais frustradas, né? Muitas vezes a depressão vem, claro, ela pode vir também de uma perda súbita, de uma morte, por exemplo, de um ente querido, sim, mas aí é diferente, porque toda perda vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma dor, mas o luto dessa perda pode ser diferente. Para uma pessoa mais madura psicologicamente, é claro que ela vai ter a perda, é claro que vai doer. Para mim, a dor maior que tem é a perda de um filho com uma morte súbita. Sai de casa bem, tem um acidente e morre. Essa é uma perda difícil de lidar com ela, mas ela obviamente vai ter o tempo do luto, que é um processo natural da perda. E eu falo que o luto é um processo do primeiro ano. Ele vai passar por todas as datas importantes do nascimento, de todas as questões do aniversário, dessas coisas todo. O primeiro ano do luto tem que passar por esse ano inteiro. Mas as pessoas mais maduras vão sofrer a perda proporcional, com certeza, com toda certeza. Não vai se dizer que uma pessoa vai perder um ente querido, um filho ou qualquer relação que se tenha e vai ficar satisfeito, tranquilo. Ele vai ter sim uma perda e é natural e é proporcional à perda. Se você tiver uma perda pequena, é claro que o luto é menor e é mais fácil de elaborar. Ou seja, quanto maior a perda, quanto maior vai ser o luto e maior vai ser o tempo de elaboração. Só que é diferente quando a questão do luto. O luto de uma pessoa mais madura, ela vai ser elaborado com menos dificuldade, vamos dizer assim, e ela vai voltar para a vida. Já uma pessoa imatura, dependente, a perda é muito grande. Quando ela perde um ente querido, principalmente daquele em que ela depende, que é a base dela, ela perde não só aquela pessoa, mas ela perde o chão. Ela fica totalmente incapaz disso. E aí é que está a questão. Por isso que a base psicológica da depressão é a imaturidade. E é um processo que vem desde criança, desde pequeno. Por isso que tem um histórico, né? E você vai vendo isso. É claro que, por exemplo, na adolescência, a imaturidade também vai gerar muitas vezes a depressão. Por quê? Porque a imaturidade vai criar um ideal, vai criar um objetivo, vai criar um estado paradisíaco que não existe.
o ser humano é imperfeito. A felicidade é imperfeita. A felicidade é você dar valor às coisas mais importantes da sua vida. Mas a felicidade não é um processo paradisíaco onde tudo vai dar certo. Por isso que a base da depressão é a imaturidade. Não que a causa, a culpa seja da própria pessoa. Existe todo um histórico desde o desenvolvimento da pessoa. E ela vai fazer ela criar expectativas ilusórias que são irreais, que não acontecem para todo mundo. Ela pode ter até condições ótimas e muitas vezes ficar infeliz porque o relacionamento não é perfeito, porque as coisas não é perfeito, porque todo mundo não gosta dela, porque as pessoas não gostam dela da proporção que ela quer. Ela pode ser até uma pessoa devidamente amada, mas que não sabe dar valor a essas coisas. Por isso que eu sempre batalho, como eu fiz outra série de palestras sobre o desenvolvimento psicológico das crianças, né? Falando da preparação psicológica dos pais, exatamente para que as pessoas entendam isso. A pessoa mais madura vai dar valor ao aspecto positivo da vida, vai lidar com o obstáculo. A pessoa imatura vai dar uma ênfase naquela coisa perfeita, a situação perfeita, que não vai existir, não existe para ninguém, e isso começa desde a infância. Por isso que a preparação psicológica para lidar com a depressão é fundamental. E uma coisa que eu acho fundamental, eu sou um psicólogo clínico, se você não me conhece, e o meu objetivo é exatamente trabalhar as questões psicológicas que as pessoas trazem e ajudá-las no processo de maturidade. A maturidade psicológica é uma condição fundamental para que você seja feliz, entendendo felicidade não como uma coisa perfeita, mas sabendo dar valor às coisas da sua vida. Muitas vezes as condições financeiras e sociais são pequenas, mas muitas pessoas são mais felizes do que muitas pessoas que têm condições sociofinanceiras excelentes. Claro que você não tem que ser mais pobre para ser feliz, mas a felicidade está em saber dar valor àquilo que você tem. Por isso, sendo pobre ou rico ou milionário, muitas vezes os milionários têm acesso a muitas coisas, mas não são felizes, como se vê nesses artistas hollywoodianos que são, nas épocas dele, as pessoas mais bonitas que tem, as mulheres e os homens, riquíssimos, famosíssimos, conhecidos no mundo inteiro, e muitas vezes envolvidos com droga, com suicídio, com várias questões assim. Por quê? Porque só a fama e o dinheiro não resolve. A questão psicológica do ser humano é fundamental para o equilíbrio psicológico saudável.